Olá, seja muito bem-vindo ao RemaCast, o seu podcast de fé, inspiração e transformação. Eu sou o pastor Rafael dos Anjos e nós estamos aqui no belíssimo estúdio da Marketing do meu amigo Marcelo e também com a transmissão da Help Produtora dos queridos Wellington e Aline. E antes de continuar esse vídeo, eu já quero convidar você para clicar aqui no botão para se inscrever e também ativar o sininho para não perder nenhuma programação que nós temos aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é um tema que vai muito além da medicina, ele toca no coração, ele toca na fé e na forma como nós enxergamos a vida. O Outubro Rosa é um lembrete de que cada história de luta contra o câncer de mama também é uma história de muita coragem, de muita fé, esperança e principalmente de muita superação. Quando falamos de prevenção, não falamos apenas de exames, diagnósticos, mas de amor próprio, de cuidado com o corpo que Deus nos deu e de acreditar que sempre há um amanhã cheio de possibilidades. E é com esse olhar de fé e esperança que recebemos hoje a nossa convidada muito especial. E para essa conversa tão especial, eu tenho a alegria de receber aqui a nossa convidada Júlia Finger-Huber, coordenadora administrativa, casada com o Thiago Andrei Huber e vai compartilhar conosco a sua trajetória de enfrentamento, fé e superação. Júlia, que alegria te receber hoje aqui no RemaCast, seja muito bem-vinda. Muito obrigada a todos pela oportunidade, obrigada pastor Rafael. Espero que a gente consiga contribuir aí com informações, né? E que eu consiga alcançar mais e mais mulheres para ajudá-las. Que bom. Júlia, todo começo de jornada tem um marco que muda completamente a forma como nós enxergamos a vida. Para você, esse marco foi o diagnóstico. Você poderia compartilhar como foi esse momento? Como foi receber essa notícia que virou de cabeça para baixo, eu acredito? E como esse impacto emocional se manifestou dentro de você como um peso inesperado, um choque de realidade, ou talvez como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Como foi o começo de tudo isso? Eu gosto de sempre falar um pouco dos sintomas, até para trazer um pouco mais de informação, né? Tudo aconteceu no ano passado, meados de agosto do ano passado, onde eu senti uma coceira muito forte no seio. E eu procurei um médico e ele havia me falado que estava tudo certo, que era normal e era só para passar uma pomada que parecia ser algo mais de pele, né? Só que toda vez que eu pensava nisso, a coceira voltava e chegou um momento que eu falei pro meu marido, eu falei, amor, eu acho que é Deus falando comigo, porque eu procuro na internet coceira, não existe nenhum sintoma, né? E aí decidi procurar um outro médico e aí assim a gente foi mais a fundo, a gente fez biópsia, fez ressonância e veio o diagnóstico no dia 25 de março desse ano. Eu comento com as pessoas que eu não consigo ficar triste, desde o dia 25 de março eu não consegui ficar triste com o diagnóstico, quando o médico me falou, né? Eu me senti escolhida mesmo naquele momento. Teve um dia que eu fui fazer o meu cabelo e eu comentei com o meu cabeleireiro que parecia que as minhas orações para Deus era mais só para agradecer o que estava acontecendo, eu orava pelo próximo, e eu nunca me sentia uma testemunha do poder dele, do milagre dele, e aí eu fui no cabeleireiro depois de novo, e ele me disse, Júlia, tá aí, então esse é o teu momento de ser um testemunho do milagre, do poder de Deus, e desde aquele dia eu me senti escolhida mesmo, né, por Deus, por levar essa palavra do poder de Deus para as outras pessoas, não só do poder dele, como também de informações, né? Então, quando o médico me falou sobre o diagnóstico, eu já sabia naquele momento qual que era o propósito disso, tanto que Deus tem me aberto muitas portas para comentar essa situação, comentar sobre o câncer, poder falar da palavra dele, né? Então, todas as mulheres que vêm comentar comigo ou vêm conversar comigo, me mandam mensagem, eu sempre oro pela vida delas, né? Então, eu não consegui ficar triste, até hoje eu não tô triste, Deus tem me dado muitos milagres nesse processo, então, realmente, assim, aquele momento de que o chão abriu, eu não senti, eu me senti muito sustentada por Deus desde o dia zero do sintoma até os dias de hoje. Que incrível.
Júlia, dentro desse processo, né, durante o tratamento, o conhecimento, você fala, né, dos médicos, enfim, apoios externos, reflexões internas que serviram como sua âncora. Aonde você procurou mais informações a partir do momento que você tem os sintomas, agora você já tem um diagnóstico, você procurou saber mais sobre essa dificuldade que você estava enfrentando? Sim, a maior dificuldade hoje em dia de informações é porque eu tive o câncer muito nova, com 30 anos, né? E não é normal ter um câncer de mama com 30 anos, tanto que pelo SUS você tem a liberação para fazer a mamografia a partir dos 40 anos. Então a minha maior dificuldade era ter essas informações para a minha idade, né? Então eu queria saber como que seria daqui para frente, quando eu tivesse 40, 50 anos, porque hoje você tem informações das mulheres que já têm uma idade mais avançada, né? Então, a minha maior dificuldade foi essa. Eu encontrei algumas mulheres, poucas, que têm a minha idade e que têm o subtipo de câncer que eu tenho, porque hoje em dia o câncer de mama, ele tem 4 subtipos, né? Então, essa foi a maior dificuldade, onde eu pesquisei na internet mesmo, o TikTok foi a rede que eu mais encontrei informações, e claro, muito aliado aos profissionais, os meus médicos, né? Então, hoje em dia, sinto ainda essa dificuldade de ter na internet, né? Mas onde eu mais busquei foi nessas meninas que eu encontrei, essas mulheres que eu encontrei com 30 anos, e também com os meus médicos que cuidam de mim, né? Essas meninas que você diz de 30 anos que também estavam com o mesmo também quadro. Estavam com o mesmo câncer que eu. Tem uma menina, Júlia, que ela é até bem famosa na internet, e ela traz muitas informações e eu até me inspiro muito nela, né, pra gente conseguir levar mais e mais informações. Ela já passou pelo processo de cura, de restauração? Ela tinha 21 anos, Quando né? descobriu? Quando descobriu. Meu Deus. O dela é genético, né? Uhum. Era da mãe dela. A mãe dela acabou falecendo, né? Mas ela teve com 21 anos, hoje já fazem 6 anos já que ela passou pelo... Perfeito. Ô, Júlia, e a questão genética, né, que você relacionou agora sobre essa sua amiga, o teu caso, o que a medicina ela fala sobre o teu caso? É genético? Existe o fator genético? Como é que foi? A gente diz que o câncer ele é multifatorial, né? Então é difícil você dizer de fato o que aconteceu. Então por isso que a gente sempre faz um teste genético. E eu fiz um teste genético com 97 tipos de genes, então para ver realmente um mapeamento. Esse mapeamento não traz só uma predisposição ao câncer de mama, traz também predisposição ao câncer de colo de útero, câncer de pele, outros tipos de cânceres. E com muita oração, com muita fé, não só minha, da minha família inteira, o meu teste genético deu negativo. Então isso nos traz um futuro melhor, né? Não só para mim, quanto também para os meus filhos, a minha família. Então, hoje, eu digo que porque eu tive o câncer é multifatorial, mas para mim, realmente, é para eu ser um testemunho, né? Então, eu encaro dessa forma, porque pela medicina é muito difícil dizer. Então, a gente diz que hábitos alimentares, exercício físico, álcool, pode ter variações e também de traumas, né? Conversei muito com o meu médico sobre um trauma que eu tive, um trauma físico que eu tive no seio há 4 anos atrás. Ele falou que pode estar relacionado, mas a gente não consegue garantir de fato o que aconteceu. Que houve uma batida. Houve uma batida, então provavelmente o tecido mamário ficou doente e a gente teve alguma predisposição a ter ali um câncer, mas não dá para garantir afirmar. De fato. Exatamente. Mas que existe essa possibilidade. Existe a possibilidade, existe. Júlia, o tratamento muitas vezes transforma a rotina num quebra-cabeça. Né? Todo dia tem que montar as pecinhas e às vezes elas já não se encaixam da mesma forma que se encaixavam anteriormente, né? Quais foram os pedaços mais difíceis desse quebra-cabeça para você? Houve mudanças que exigiram reconstruir hábitos e encontrar novas formas de viver no cotidiano? Com certeza. Hoje, pra mim, eu sempre fui uma mulher muito vaidosa, né? Ainda mais com o meu cabelo. Então, vivia fazendo hidratações, indo no cabeleireiro. E pra mim, hoje, a quebra de rotina foi, de fato, eu olhar no espelho e não me reconhecer mais, né? Essa foi uma das quebras de rotina que mais pega as mulheres. Eu digo que essa doença ela é complexa, porque ela atinge pontos muito sensíveis da mulher, que é o cabelo e é o seio. Então, bate muito com a feminilidade da mulher, né?
Além disso, a quimioterapia, ela quebra total a tua rotina, porque você está sujeito aos efeitos colaterais, né? Então, tem mulheres que não sentem efeitos colaterais, tem mulheres que sentem esses efeitos. Eu fui uma que senti muito efeito colateral. Então, tive que me ausentar do trabalho, tive que me ausentar dos meus amigos. Então, você tem que saber lidar que essa quimioterapia, o tratamento, ela vai mudar com a tua rotina. E você tem que estar aberto de coração de encarar que aquilo é a tua cura, né? Então, sim, teve quebra total de rotina, tanto de ir para eventos que eu gostava de ir, ficar mais em casa, cuidar com a alimentação, não é? Todo tipo de comida que a gente pode comer. Então, tem uma quebra muito grande, você tem que estar muito aberto e lidar aquilo como a tua cura mesmo, né? Uhum. Qual foi a sugestão do médico, assim que descobriu, para o tratamento? E quanto tempo você se submeteu ao tratamento até Então, agora? como eu descobri o tumor com 10 centímetros, é um tumor muito grande, geralmente a gente descobre com milímetros, até 2, 3 centímetros. Eu já tive que ir direto para quimioterapia, e a gente começou o que a gente chama com a quimioterapia vermelha, dose densa, que é a mais pesada que tem, porque realmente o tumor ele tem que diminuir, né? Então no total de quimioterapia foram 4 meses e meio, eu finalizei na quarta-feira passada, esses 4 meses e meio, então foram 4 sessões de quimioterapia vermelha, mais 12 semanais das brancas, né? Uhum. O próximo passo é cirurgia, depois radioterapia e eu finalizo em abril com a imunoterapia, que é um tratamento onde ele entra no teu corpo e faz com que o teu corpo fique inteligente para combater células cancerígenas. Uhum. Você que está nos assistindo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa seu comentário também aqui, a cidade que você está, se você se identifica com o testemunho da Júlia, a sua opinião nos ajuda demais a crescer e continuar trazendo conteúdos de qualidade. Nós sabemos, Júlia, que ninguém enfrenta, ou o ideal é não enfrentar uma tempestade sozinho, né? O ideal é sempre nós termos alguém que nos empreste o guarda-chuva, que nos abrace e às vezes nos coloque debaixo do seu guarda-chuva. Como os que estavam do lado se tornaram esse abrigo? Como que essas pessoas, a sua rede de apoio ajudou você a atravessar esses momentos tão difíceis do tratamento e tão intensos? Quem foi essa rede de apoio e a importância deles para você? Esse é um assunto muito importante para falar, porque não é muito comentado e para mim hoje é a base para você conseguir passar por esse tratamento. Eu, graças a Deus, o meu marido, Thiago, Deus colocou ele na minha vida há 6 anos atrás como um presente mesmo. Eu digo que eu iria passar por isso, de qualquer forma eu iria passar, mas Deus colocou ele em específico para me ajudar e me apoiar para passar por essa tempestade, né? Até ontem eu recebi um relato no meu Instagram de uma moça que o marido, nesse processo que ela tá passando de quimioterapia, acabou traindo ela e deixando ela com 2 filhos num casamento de 21 anos. Então, ninguém fala sobre essa base realmente que a gente tem que ter das pessoas ao nosso redor, né? Então, o Thiago, meu marido, foi a pessoa fundamental, né? Que tá do meu lado em todos os momentos, foi em todas as quimioterapias, vai em todos os exames comigo. A minha família, meu pai, minha mãe e minha irmã, que cuidaram de mim na parte de alimentação, que é muito importante. Então, é como se eu tivesse um exército e cada um pegou uma função, né? Então, o Thiago pegou na parte emocional, a minha família, minha mãe e meu pai na parte de alimentação. O restante da família, oração. Eu tenho uma tia Marisol, inclusive, ela me manda mensagem todos os dias com uma oração, com uma palavra. E isso ajuda, porque a gente se sente amada, né? Tem pessoas que você acha que vai estar do teu lado, elas não vão estar do teu lado. Tem pessoas que você nem imaginava que iriam te mandar mensagem, queriam te apoiar, e estão te apoiando. Então a gente tem que saber dessa realidade que acontece mesmo e não colocar expectativa nas pessoas, né? Eu acabei colocando expectativa em várias pessoas e que não atenderam e que me deixaram chateada. Eu falei, opa, eu não posso botar expectativa porque vai me deixar chateada. Eu não posso ficar triste nesse momento, né? Então eu me apeguei nas pessoas que me mandavam mensagem. Essa última semana foi a semana mais emocionante da minha vida, né? Recebi mensagens de pessoas que eu nem imaginei que eu ia receber. Então, sempre que você tiver alguém que tá fazendo quimioterapia, que você conhece ou ficou sabendo,
fala uma palavra querida para aquela pessoa. É tão importante, a gente recebe aquilo assim como um bálsamo de vida mesmo, né? E até ontem eu estava conversando com o pessoal da minha empresa que esse momento que eu tô passando tá sendo tão feliz que eu tô até esquecendo dos momentos tristes que eu passei na quimioterapia. E tá começando até a ficar mais leve. Então eu falei, olha, talvez a quimioterapia não foi tão pesado, porque eu tive tantas pessoas ao meu redor que deixaram o momento mais leve. Então, é extremamente importante ter pessoas ao teu redor. É interessante, né, Júlia, porque unânime até agora, nesse mês que a gente está falando sobre prevenção ao câncer de mama, as entrevistas, né, as programações, os episódios que nós tivemos, até agora, todos relataram a mesma situação. Do momento em que é descoberto o tumor, né, que vai começar o tratamento, as pessoas que às vezes você esperava poder contar viram as costas, como o caso dessa mulher, que história triste isso, né? Imagine, ela extremamente vulnerável, e o câncer, sem dúvida nenhuma, está muito atrelado ao emocional, à sua cura e à sua restauração. Imagine uma mulher, como você relatou, né? Descobre o câncer, o marido trai, abandona, misericórdia. Exatamente. E a gente vê, e como eu estava dizendo, a maioria das pessoas tem falado isso, que realmente a rede de apoio, poucos ficam. E sabe, Júlia, eu conversei com uma pessoa e o que eu penso, eu também acredito que não é momento de abandono, pelo amor de Deus, né? É um momento de maior vulnerabilidade, nós temos que abraçar, entrar junto na guerra, principalmente se é familiar. A gente tem que fazer isso. Agora, uma coisa a gente tem que ter na cabeça, ninguém é obrigado a fazer isso por nós. Exatamente. Só que a gente acredita que eles têm essa obrigação. Eu tô doente, eu preciso, né? Mas nem todo mundo vê assim. Por quê? Eu olho do lado de fora. Alguns não querem entrar nessa guerra para não se envolver emocionalmente demais. Não justifica. Mas o medo de te perder faz eu não me envolver contigo, com a tua dor. Porque se eu te perder, a dor vai ser ainda mais intensa. Mas a gente não pode pensar assim, porque senão a gente nunca vai ajudar ninguém. Eu lembro quando foi descoberto, né? Você que está nos assistindo, a Júlia é casada com meu cunhado, né, o Tiago. E quando a notícia veio, né, e que você já estava preocupada, né, com sintomas, eu lembro que quando foi descoberta, minha esposa falou em prantos, desesperada. Por quê? Porque você muito bem sabe que o pai deles, né, o meu sogro, faleceu de câncer. Sim. E pro Tiago foi um baque muito grande, porque ele já associou a tua enfermidade com a morte. Ele não te passou isso, mas o coração dele, eu conheço o coração dele, eu sei que foi isso que ele pensou, como a Tati também pensou assim. Só que na mesma hora eu já falei pra ela, amor, isso aqui não é pra morte. Vocês estão querendo associar a enfermidade da Júlia àquilo que aconteceu com seu pai. Cada caso é um caso. E Deus tem um plano muito grande na vida da Júlia, e eu sei aquilo que você acabou de falar, né? Tudo isso para glorificar a Deus. Um dia, um homem toca em Jesus e pede para que ele cure a sua filha que está morrendo. Alguém chega e diz, não tá não, já morreu. Jesus olhou e disse, não temas, essa enfermidade não é para a morte, é para a vida. E para o nome do Senhor ser glorificado, e é isso que eu acredito, entendeu? Então, na época, quando nos foi passada, a primeira preocupação minha foi contigo também, né? Eu lembro que eu mandei mensagem, oramos juntos, e durante todo esse período a gente tem orado. E eu acredito que, de fato, essa rede de apoio foi um sustento muito importante, como você relatou, para que você consiga, para que o processo fosse menos pesado, né, Júlia? Exatamente. Porque quando você diz, olhando para trás, eu vejo que a quimioterapia não foi tão pesada. Não, ela foi pesada. Só que tinha alguém que te amparava, alguém que te ajudou, alguém que creu, né, em tudo isso que você está vivendo hoje. E a gente fica muito feliz, Júlia. Até falando sobre a parte da família, né? O Thiago deixou isso claro, não com palavras, mas eu já sabia que ele estava associando, né? Só que meu pai me falou algo que eu levo até hoje no coração. Ele falou, filha, isso é pro propósito de Deus e às vezes não é principalmente para você, é para as pessoas que estão ao teu redor. Então eu entendi naquela hora que era pro Thiago ressignificar esse momento. Então, ele não associar mais a morte.
ele conseguir passar pelo câncer com vida mesmo, né? Sim. E hoje o Thiago fala, não, hoje eu consigo associar a vida mesmo. Então, talvez é para a família mesmo Sim. tirar aquele peso do câncer como uma morte, que é o que eles passaram, que até hoje é muito complexo na nossa família, né? E a gente ressignificar esse momento e passar com vida. Perfeito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, diz a Bíblia, Amém. né? Então, tudo que acontece, por mais doloroso que seja, e a gente sabe de uma coisa, né, Júlia? Tudo vai passar. Quando a gente tá dentro, parece que não acaba nunca, né? Verdade. Mas olhando para trás, você pensa, eu vou ter que fazer tantas sessões de químio vermelha, tantas da branca. Tem um processo pela frente ainda, né? Químio, cirurgia, tudo. Mas hoje você já consegue olhar com uma esperança maior, né? Com certeza. Com uma certeza, uma convicção. E sobre fé, né? Eu vejo que você é uma pessoa de fé, fala muito sobre Deus, sobre o Senhor. A fé pode ser como uma raiz profunda. E mesmo em tempo de seca, ela consegue buscar alimento para manter essa árvore de pé. Como essa força interior, como essa fé alimentou você e deu esperança para você não desmoronar nos dias mais difíceis da sua vida? Foi fundamental? Fundamental. Não tem como. Eu acho que ninguém consegue passar por isso sem ter fé, né? Eu até digo que a minha relação com Deus, ela mudou. Eu antes sempre fui fiel a Deus, desde nasci na igreja cristã, né? Estou até hoje e vou continuar até o fim da minha vida. E eu digo que a minha relação com Deus mudou. Antes eu tinha uma relação, até podia dizer, um pouco mais rasa, né? Eu orava muito por coisas boas que aconteciam na minha vida, e é isso. Eu fui pra Disney e estava agradecendo a Deus por estar na Disney. Será que Deus realmente está envolvido por eu estar na Disney? Será que é isso mesmo? Hoje eu tenho uma relação muito profunda. Então, Deus operou tantos milagres na minha vida que a minha relação com Ele é de fato para esses milagres, né? Então, eu vejo muitas pessoas agradecendo eu acredito, né? Não por coisas banais, mas por coisas que talvez não fazem sentido. Faz sentido eu agradecer a Deus por eu estar numa festa? Para mim já não faz mais, e para mim antes isso fazia muito sentido. Então hoje a minha relação com Deus ela é muito profunda, porque eu passei por um momento muito profundo. Eu lembro que eu estava colocando o catéter, que é um dispositivo para a gente receber a quimioterapia, e eles acabaram colocando um pano no meu rosto, eu estava acordada. Aquilo estava me dando uma claustrofobia que eu achei que eu não iria sobreviver. E aí eu lembro que eu orei e falei, Deus, não me abandona, não aqui agora. E na hora eu senti um frescor, parecia que tinha ligado um ar-condicionado no meu rosto, eu falei, é aqui que é a minha relação com Deus, é assim que eu vou ter a minha relação com Deus, né? E o Thiago, ele sempre falava pra mim, amor, tu não tá ansiosa? Amanhã tem quimioterapia? Eu falei, não tô ansiosa, não consigo ficar ansiosa, porque Deus tem me sustentado. Então a minha fé hoje, ela é inabalável, sempre foi, hoje ainda mais. E a minha relação com Deus, ela mudou por algo mais maduro, algo mais profundo e maduro. Amém. Ô, Júlia, e nesse processo todo, a gente pode comparar esse processo como uma maratona, né? E cada quilômetro vencido é uma vitória silenciosa, né? Silenciosa, entre aspas, né? A gente quer gritar para o mundo inteiro cada conquista. Eu acredito que cada quimio que você fez, a gente tava junto, né? Torcendo. Como é que foi? Eu lembro da primeira, né? Que foi tão terrível. Todos os efeitos colaterais que você teve. A questão eu tô aqui falando pela Júlia, né? A questão da medicação, que você teve uma aversão, né? Enfim, tudo isso, né? Quais foram os quilômetros que você diz assim, ó, esses quilômetros foram os mais especiais? Foram marcos, assim, que eu pude perceber que eu estava avançando de fato? Para mim, o primeiro exame que eu fiz, que foi a tomografia e a cintilografia, que a gente verifica se teve metástase, né? Metástase é quando o câncer ele vai para outros órgãos ou vai para outros ossos, né? Então, foi no dia 1, inclusive, que eu fiz a tomografia, eu recebi o resultado e eu não tinha metástase. Então, ali eu senti que, opa, eu tô sendo cuidada por Deus. O segundo foi o PET scan. O PET scan é um exame que a gente faz, ele é ultra sensível, então ele verifica se também tem metástase em outros pontos do corpo, né? E quando eu fiz a minha primeira quimioterapia vermelha, e aí eu fiz o PET scan. E o PET scan veio limpo na primeira quimioterapia vermelha para um câncer triplo negativo, que é o pior que tem, para um tumor de 10 centímetros.
Ali eu tive o meu segundo milagre, que eu falei, estou sendo cuidada de novo, né? Depois veio o teste genético. O meu médico, o geneticista, que é um médico que é especialista em genes, né? Ele falou pra mim na hora, olha, Júlia, tu vai fazer esse exame, mas pela tua idade, pelo subtipo de câncer que você tem, que é o triplo negativo, e pelo formato que foi, e você não tem ninguém na família com histórico, 50% de chance que você tenha. Eu, pelos meus estudos, eu acredito que você tem essa mutação genética. E na hora eu falei, não, meu Deus não permite que eu tenha. Amém. Ele já abençoou toda a minha família, todos os meus filhos, então é impossível que eu tenha essa mutação genética. Então quando veio o resultado negativo, eu falei, é Deus cuidando de novo. Então foram esses momentos para mim que foram os mais marcantes. E claro, assim, quando eu finalizei a última quimioterapia vermelha, que eu chorei horrores, porque realmente foi muito complexo, tive muitos efeitos colaterais, não é normal as pessoas vomitarem, eu vomitei em todas as quimioterapias vermelhas, né? E agora no final, na última quimioterapia branca, que finalizei todo o tratamento de quimioterapia, foram momentos especiais, mas que eu me senti cuidada foram esses dos exames. Eu lembro, Júlia, de uma situação, antes de você fazer o PET scan, a primeira quimio vermelha que você fez, né? Que você estava num culto, e aquilo ali foi incrível, assim, porque eu sempre tenho um cuidado, né, pra orar pelas pessoas, e não orar porque eu sei o que você está passando, né, até porque sabendo o que você está passando, a gente já estava orando, né, no secreto, junto contigo e tal, e não na igreja. E eu lembro que eu tinha participado de uma conferência em Balneário, e eu voltei assim, com o meu coração ardendo na cura de Deus na tua vida. E eu lembro que naquela noite, eu já estava partindo para dar os recados, você lembra? E eu chamei as pessoas para frente para orar por cura. E a única pessoa que eu coloquei a mão na cabeça, e tinha muitas pessoas ali na frente do altar, foi você. E eu tinha uma certeza, uma convicção. Eu lembro que naquela conferência, assim, quando foi falado sobre a cura de Deus, a cura divina, né, que Deus continua, e eu creio nisso, eu creio que Deus continua curando, e a minha oração e da minha esposa ali, a Tati, era só por você, só por você. Eu dizia, Deus, agora a única Júlia tá, toca nela e tal, e você também estava se cuidando, não podia frequentar alguns ambientes, e a gente entendia perfeitamente, mas aquele dia você foi no culto. Eu fui. E eu orei por você. E na segunda-feira, então, vem esse diagnóstico que o tumor diminuiu, né? Eu lembro muito bem, foi um domingo, eu não estou indo no culto, inclusive vou voltar, Amém. Agora domingo eu estou voltando. Eu lembro que eu tinha ido no banheiro, eu estava no banheiro, quando você chamou. E aí eu falei na hora, ele vai chamar pra cura. E aí saí correndo do banheiro, não sei se vocês me viram, mas eu saí correndo e fui lá pra frente porque eu sabia que era pra mim. E geralmente eu não vou no banheiro, é bem raro ir no banheiro na igreja. E aí eu falei, não, eu tenho que sair daqui correndo porque eu sei que é pra mim. Então eu corri e fui lá pra frente, e aí o meu marido, o Thiago, ainda falou, amor, parecia que só tinha você lá na frente. Claro, né, as outras pessoas também estavam lá, né, mas a gente como família, ele entendeu dessa forma, né. E eu falei, eu também senti que só tava eu, pastor Rafael e a minha família orando por mim. E eu criei tanto naquilo que eu falei, amanhã vai vir o meu PET scan limpo, eu vou fazer meu PET scan e vai vir limpo. E essa foi a minha única oração que eu tive, eu repetia várias vezes, vai vir limpo, vai vir limpo, vai vir limpo. E quando veio limpo eu falei, ai Deus, obrigada. E eu lembro que aí na segunda-feira, à noite, nós estávamos voltando de Blumenau, eu acredito. Não lembro direito, mas o Thiago ligou. E o Thiago ligou chorando. A minha esposa já, né, na mesma hora que recebeu a videochamada, ela já ficou extremamente preocupada. Tá chorando. Tá chorando por quê, né? E na hora, aí o Thiago chorando e começou a falar do exame que vocês fizeram e que não tinha acontecido nada, que o tumor diminuiu, enfim. Naquela hora, sim, eu tive uma convicção no meu espírito, Júlia. Eu cria. Eu já cria que Deus iria fazer um milagre. Mas quando você faz a primeira químio vermelha e o teu corpo respondeu da forma como respondeu, não é só pela química que foi liberada no teu... Isso, né, o próprio médico, O médico falou, LBC, eu tô surpreso pelo teu exame. Ele tava muito feliz, assim, ele tava radiante. Ele falou, é muito raro isso acontecer, Júlia, é muito raro. Sim. Na primeira quimioterapia já, o PET scan limpo é muito raro mesmo. E aí quando ele relatou, na mesma hora eu comecei a falar no carro, ele falando com a minha esposa do lado, eu, foi Deus, foi Deus, foi Deus. E ele emocionado, e realmente a gente sabe que foi a mão de Deus cuidando de ti desde o começo, né, Júlia?
Dois outros fatos que eu acho que é relevante a gente falar, das lives. Ah, tá. Eu queria que você falasse que você não ia poder fazer a químio, né? Então, eu não sou de participar muito de lives, por mais que o pastor Rafael é meu cunhado. Eu tenho que participar. Foi num dia muito específico, eu tava com anemia, né? Anemia severa. Então, provavelmente eu não iria participar da quimioterapia que eu iria fazer, né? E eu falei, Deus, eu quero terminar logo com isso, né? Essa jornada ela já tá tão longa que eu quero finalizar de uma vez, né? Então, por favor, me ajuda. E aí eu lembro que eu tava dormindo, eu durmo cedo geralmente, umas 10 horas eu já tô dormindo. E aí eu peguei o celular e eu não sei o que aconteceu, o Instagram abriu. E eu via lá a bolinha da live, eu falei, não pode, hoje tem live, eu não vi. E aí cliquei pra assistir e foi tão poderoso, assim, parecia que a live tinha feito realmente pra mim, sabe? E aí eu falei, Deus, por favor, me ajuda, pega todas as minhas células, faz um renascimento nelas, que amanhã eu possa fazer a quimioterapia, que o exame venha positivo. Eu tava fazendo uma dieta pra isso também, né? Pra aumentar os níveis. E aí eu fiz o exame na segunda-feira, veio o resultado, e foi um resultado que foi milagroso, porque foi o melhor exame que eu fiz nos 4 meses que eu tava fazendo de quimioterapia. Aquilo era um resultado de uma pessoa saudável, que não tava tendo câncer, que não tava passando por uma quimioterapia. Então eu falei, não dá pra acreditar. A enfermeira, que é a coordenadora, ela falou, Júlia, até eu tô assim, sem explicação, porque não tinha explicação. Gente, eu estava comendo beterraba, não ia aumentar tanto assim o nível, né? Porque dias antes o exame veio Catastrófico, eu tava com anemia severa, não teria como fazer, provavelmente eu iria por lá umas 2 sessões, né? E aí na live eu entreguei minha vida, já entreguei minha vida desde que eu nasci, e aí eu pedi a Deus, só queria continuar, por favor, me capacita para eu continuar, faz com que meu corpo aguente. E aí veio o resultado do exame, milagroso mesmo, é só por Deus. E a última químio? A última quimioterapia também foi a mesma coisa. O mesmo drama, né? Também eu lembro que a gente estava junto almoçando, né, na casa da minha sogra, e aí você falou, né, que estava alterado e tal, ainda eu falei pra ti, só não se esqueça que ainda tem uma live antes da... Aí quando tu me falou assim, eu não posso fazer essa live. Eu também tava com anemia severa, né, e aí eu falei, não pode. A última, eu não permito que eu não faça e eu vou fazer essa última quimioterapia. Beterraba, carne, mas não é isso que também vai aumentar em um dia. Gente, um dia, isso foi no domingo, eu iria fazer o exame na segunda-feira. Aí ainda tu tava bem cansada, eu falei, não, eu vou participei da live, vamos junto, vamos fazer acontecer. Orei muito, muito, muito a Deus, eu falei, Deus, chegamos agora no final, tu me sustentou todo esse momento, não me abandona agora. E aí eu e o meu marido, a gente participou, o Thiago também participou da live, e aí eu falei, não, eu finalizei a live tranquila. Falei, agora eu consigo dormir. Parecia que tinha até saído um peso de mim. E aí fiz os exames, mandei pro médico. Ele só falou assim, ó, vem aqui que eu quero falar contigo. Aí eu achei estranho, meu médico geralmente não faz isso. E aí cheguei lá, falei, aconteceu alguma coisa? Aí ele, eu te chamei aqui porque eu não acreditei que tu tava tão bem. Eu falei, sério que tu me chamou aqui pra isso? Ele disse, não, eu não consegui acreditar, eu tenho que ver com os meus próprios olhos pra eu ter certeza que tu tava bem, porque eu não tô crendo que tu tá bem mesmo. Eu falei, eu tô ótima. E aí ele me liberou pra fazer a última quimioterapia. Então, assim, milagre, porque nem o médico acreditou que eu estaria tão bem. Graças a Deus. Amém. Você que tá assistindo aqui o RemaCast, essa live acontece sempre na primeira semana do mês, um dia da semana, na rede vizinha aqui, eu faço uma live de oração pelas famílias, por milagres. E a gente tem vivido muitos testemunhos iguais esse da Júlia. Eu lembro de uma das lives, Júlia, que eu fiz, e isso foi realmente Deus que me dirigiu para fazer essas lives, né? Uma irmã da igreja um dia mandou mensagem, pastor, por que você não faz live de oração e tal? E eu comecei a pensar naquilo, disse, eu vou começar a fazer. Sempre, de preferência, no primeiro dia do mês, às vezes não dá, mas enfim, naquela primeira semana, para orar pelas pessoas. E semelhante ao que acontece contigo, de repente eu acordei, via lá, né, entrei no Instagram, tinha lá uma live, uma moça, a primeira live que eu fiz foi 3 horas da manhã, a primeira, né? E uma moça, depois ela entrou em contato comigo dizendo que ela estava tentando suicídio naquela madrugada.
E ela foi para a rede social meio que para se despedir, e ela entrou na live e ali ela aceitou Jesus, começou a frequentar a igreja, ou seja, um milagre de libertação, né? E um livramento de Deus na vida dessa moça. Então, Deus tem as formas de fazer, né? Exatamente. Às vezes nós queremos um protocolo montado, mas Deus tem a sua forma de fazer. E você em um momento falou sobre essa questão da gratidão, né? Da gente agradecer a Deus pelas coisas, a festa e tal, né? As coisas tão pequenas. E as pessoas, infelizmente, muitos têm essa mentalidade de que bênção é isso, né? Bênção é eu ter um carro novo, eu ter uma casa, eu ter saúde. Também é bênção, não deixa de ser. Mas quer dizer, então, que se alguém não tem, ela não é abençoada? Exatamente. Não faz sentido. Então, a bênção é tudo que nos aproxima de Deus, Júlia. Exatamente. E às vezes até um momento difícil como você atravessou, que te levou mais perto dele, foi uma bênção. Exatamente. Porque a Bíblia diz que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua salvação, né? Então, o que Deus quer é como um pai. Vocês vão ser pais e vocês vão ver o que é ter um filho. Vocês querem ele perto. Eu tenho o Rafinha ali que, meu Deus do céu, né? Eu quero ele perto de mim todo tempo. A gente vê ele crescendo e a gente sabe que daqui a pouco ele vai bater asas, mas nunca vai deixar de ser filho. Né? E o que Deus quer realmente é esse relacionamento de filho. E, Júlia, muitas pessoas descrevem a recuperação, né? É que a recuperação é como ganhar uma segunda chance de vida. As pessoas que passam por traumas, por situações de quase morte, de enfermidades sérias, né? Não é menosprezar nenhum tipo de enfermidade, mas o câncer sempre é associado como uma enfermidade muito grave. Quando ele supera, ele percebe realmente um renascimento. Hoje, qual é a tua visão de mundo? Quem é a Júlia? Me fala, quem era a Júlia antes e quem é a Júlia depois desse processo? Eu digo que eu tenho uma nova vida, uma nova mentalidade, um novo jeito de pensar e de levar a vida, né? Até uma das conversas que eu tenho com várias pessoas ao meu redor e que eu digo que a gente dificulta muito a vida. Eu percebi que eu dificultava muito a minha vida, né? A Júlia antes do câncer eu posso dizer que era uma menina, era uma garota, e eu me estressava muito com o trabalho, né? E com as coisas que não aconteciam do formato que deveriam acontecer, que eu achava que deveria acontecer, né? Hoje eu levo a vida num formato muito mais leve, até por conta de que a gente entende que o câncer ele pode vir de formato emocional, né? Então eu cuido muito do meu emocional, eu cuido muito do formato que eu vou lidar com as situações, né? Não levo a vida tão a sério. A gente dificulta muito mesmo, né? A gente coloca muita expectativa nas coisas. Eu sou uma pessoa que eu colocava muita expectativa e aquilo não batia com o que eu queria e eu ficava muito chateada, né? Então hoje eu levo a vida de fato muito mais leve. Então se eu pudesse resumir a Júlia de antes para a Júlia de agora é que eu ficava chateada por tudo e nada dava certo e não era grata por nada, tava lá na Disney, tava chorando por alguma coisa e hoje eu digo para as pessoas, gente, a vida é uma só. Quando você chegar lá com seus 70, 80 anos, eu quero olhar para trás e dizer, valeu a pena. Foi desse formato que eu queria fazer. Então, eu ressignifiquei algumas coisas da minha vida, né? Até a minha relação com o meu marido, a gente ressignificou para realmente a gente curtir essa vida, para a gente curtir as bênçãos de Deus, todos os milagres que eu venho passando, né? Antes não era tão sensível isso para mim, hoje eu sou muito mais sensível à voz de Deus. Antes eu ficava, eu não tô escutando nada, por que todo mundo escuta e eu não? Então hoje a minha relação com Deus também mudou, então essa foi a quebra, né? O divisor de águas. Para uma Júlia que não tinha tanta sensibilidade, não orava tanto, lia a Bíblia aqui e ali. E hoje, de fato, a minha relação com Deus mudou e a relação com a vida mudou. Então eu falo para todo mundo, gente, eu só queria ter saúde. Eu queria acordar no dia de hoje e ter certeza que eu vou estar viva. Quando eu tava passando pela quimioterapia, eu não tinha certeza disso, né? Quais vão ser os efeitos colaterais? Então eu via as pessoas vivendo normalmente e não sendo grata por ter uma rotina. Eu queria muito acordar de manhã cedo e a minha única preocupação era ir trabalhar, voltar para casa, jantar e dormir. Então, coisas simples do dia a dia das pessoas, eu não dava valor quando eu tinha.
hoje eu dou muito valor e não vejo a hora da minha vida voltar ao normal, né? Amém. Davi, a Bíblia diz que quando ele estava lá no pasto cuidando das ovelhas do seu pai, que nem eram dele, né? Eram ovelhas do seu pai, o propósito de vida de Davi era esse. E Davi era um salmista que adorava a Deus, que compôs muitos dos salmos, né, que existem hoje. E sabe o que eu acho interessante? É que a Bíblia diz que quando uma ovelhinha era atacada por um leão ou por um urso, ele ia lá e arrancava a ovelha das garras do urso, né? Das garras do leão. E eu fico pensando o que a ovelha estava pensando naquela hora, né? É coisa da minha cabeça. Naquela hora, Júlia, a ovelha só pensa em uma coisa. Ela não pensa em ter casa própria, ela não pensa em ter o melhor carro, ela só pensa numa coisa: eu preciso ser salva. Só preciso ser salva. E com certeza, no momento que ela é salva, ela acaba vendo o mundo de forma diferente. Os detalhes, as coisas pequenas. É igual eu sair de carro pela cidade ou eu sair caminhando. Caminhando eu consigo ver coisas que de carro eu não consigo ver. E às vezes a nossa vida é um carro. Alta velocidade, tudo passa como um relâmpago ao nosso lado e a gente não presta muita atenção. Aí Deus dá uma sacudida em nós para dizer: ei, volta para a realidade, dê valor às pequenas coisas. Exato. O que você falou, acho sensacional. A vida, uma só, curta, né, passa voando. E o que de fato nós estamos fazendo com a nossa vida? A tua história é uma história que nos inspira demais, Júlia. Com certeza o teu testemunho ele é maravilhoso. Nós estamos falando aqui com a Júlia e ela está relatando o milagre que ela viveu da sua cura do câncer, um câncer raríssimo. Na idade que ela tem, é muito raro esse tipo de câncer, e toda a medicina que foi envolvida, e principalmente o médico dos médicos que operou milagres em momentos cruciais para que ela pudesse continuar. Há um texto em Isaías, capítulo 41, que diz que não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. E quando nós temos essa convicção, Júlia, com certeza a nossa caminhada se torna menos pesada. Amém. Haverá um peso, porque Jesus não vai arrancar o jugo, vamos ter um jugo, mas o jugo de Jesus ele é leve e suave. E daqui para frente, quais são os desafios? Então, finalizei minha quimioterapia, né, agora. Então, o próximo passo agora é o operatório, então fazer a cirurgia, que estou tendo mais um milagre agora. Fui sexta-feira no médico e ele foi fazer um exame em mim e ele: não achei mais nada. Em nome de Jesus. Júlia, cadê? Achei que ia ter, não tô achando mais nada. Então, o que eu iria fazer seria a retirada total da mama. Agora a gente já tá falando numa quadrante, que é tirar só um pedaço, né, do seio. Então, tô fazendo os exames para poder ter certeza disso, né. Então, tô fazendo os exames pré-operatórios, vamos definir como será e quando será a cirurgia. Depois vamos ver se vai ter a gente chama de radioterapia, né? Porque eu tive metástase nos linfonodos da axila. E aí eu finalizo a imunoterapia, que eu comecei em abril deste ano, finalizo no abril do ano que vem. Amém. O Deus que começou a boa obra é poderoso para completar a obra. Amém. E eu creio nisso. Amém. Júlia, muito obrigado. Que bênção receber você aqui, ouvir suas palavras e te escutar e lembrar que mesmo em meio à luta, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Eu gostaria muito, Júlia, que você compartilhasse com as pessoas que estão assistindo essa programação uma breve palavra, uma palavra de encorajamento, porque eu sei que nesse período de tempo você também teve pessoas que Deus levantou para trazer uma palavra, né? Você fala de seu pai, você fala do seu marido, da gente, tantas pessoas dessa rede de apoio, tua tia, né, que foi fundamental, sempre ali trazendo essa palavra. Eu tenho certeza que existe alguém que está assistindo agora, que nesse momento você é essa pessoa que vai trazer uma palavra, uma mensagem de encorajamento a elas. Nessa câmera aqui, ó, fique à vontade. Vou falar especificamente do câncer de mama, que é o assunto que eu estou dominando agora, né? Eu vejo tantas mulheres desanimadas, desesperadas quando acabam recebendo o seu diagnóstico. Eu quero dizer para vocês que pela medicina, essa doença, ela tem cura, altíssima chance de cura. Foi o que o meu médico me falou no dia 1 dos sintomas, no dia 1 do diagnóstico. Ele olhou para os meus olhos e disse: Júlia, esse câncer, essa doença, ela tem cura. E o que eu preciso que você tenha é fé.
Os meus 2 médicos me disseram isso. Então, o médico de dizer que você tem que ter fé em vez de procurar de fato o tratamento como primeiro, aquilo já me sensibilizou e é o que eu sempre falo para todas as mulheres: tenha fé, vai passar. Isso é um processo. A gente tem que olhar para a quimioterapia como um processo de cura. Eu sei que você está passando por efeitos colaterais e eu prometo que Deus vai te abençoar e esses efeitos colaterais vão passar. Foca no futuro. Eu sempre digo, foca no ano que vem, faz o teu futuro. Não tenha medo, Deus vai estar ao teu lado em todos os momentos. Não deixa de orar. Aquele momento que está passando ali na quimioterapia, pega a Bíblia, faz a tua oração e não deixa de ter Ele do teu lado, porque é Ele que vai te dar toda a base, todo o sustento e vai trazer a tua cura em nome do Senhor Jesus. Amém, Júlia. Muito obrigado. Como fomos abençoados nessa programação do RemaCast. E nunca se esqueça, eleve os seus olhos para os montes, de onde te virá o socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e Ele não vai deixar os seus pés se perder, não vai, Ele vai continuar cuidando de você. Esse foi mais um episódio do nosso RemaCast. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Eu sou o pastor Rafael dos Anjos, espero você na próxima semana com mais um testemunho poderoso. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe.